Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o AFHI 11, um fundo de papel com uma pegada middle risk que está puxando mais para o high grade. A gente vai ver o gestor fazendo esse movimento. Inclusive o gestor optou por fazer mais caixa, tá? Com um caixa um pouco mais robusto. A gente vai ver quanto e qual é o racional por trás disso. Então, sem mais enrolação, começando o vídeo, informações gerais, cota patrimonial então na casa de 94,74. Esse fundo, a última vez que eu vi, estava na faixa dos 93, salvo engano, ele rompeu ali para baixo, então chegou nos 92 alto, então interessante. O fundo aí começou a negociar com um deságio pequeno frente a outros fundos, mas pode ser uma oportunidade para quem fizer os estudos e assim entender devido. Lembrando que não é indicação de compra nem de venda. Taxa de administração 1% ao ano, taxa de performance foi extinta, esse fundo antigamente tinha, e ele entendeu para poder aliar melhor seus interesses com os cotistas por abrir mão da taxa de performance. Um fundo ainda pequeno, não chegou ainda a 20 mil cotistas, e um patrimônio pequeno, um fundo de 286 milhões. Então, por um lado, a gente vai ver que tem aqui uma desvantagem, que obviamente é a diversificação, ele por ser um fundo pequeno ainda é um pouco concentrado. Por outro lado, o fundo ele consegue fazer giros na sua carteira e mudar muito rápido. Então esse foi um fundo que quem acompanhou o ano passado, ele começou a comprar CDI muito antes da Selic subir. Então ele conseguiu praticamente direcionar boa parte da carteira dele para CDI muito rápido, porque é um PL pequeno. E o gestor, em alguns relatórios, ele vem dizendo que ele tem a intenção de manter esse CDI, mas que ele está vendo oportunidades muito boas no IPCA, justamente porque muita gente quer o CDI nesse momento. Então é interessante, ele consegue mudar muito rápido a direção. Começando aqui então sobre os comentários do gestor, ele informa que o fundo oferiu um lucro em regime caixa de mais de 3 milhões e 200 mil, que somado ao saldo acumulado e não distribuído de 725 mil, o fundo tinha para distribuir, né, nesse último mês mais de 4 milhões, ou 1,32 por cota. Então aí o fundo tinha 1,32 para distribuir em um mês que a gente sabe que foi mais curto em números de dias úteis e que isso afeta diretamente o rendimento em CDI, mas ele optou por distribuir R$ 1,06 por cota. Então ele ficou com um resultado acumulado e não distribuído de 26 centavinhos. Além disso, a gente tem o saldo acumulado da correção monetária não distribuída nos CRIs da carteira do fundo, que totaliza 48 centavinhos por cota. Para quem não entendeu isso aqui, vou tentar explicar de uma forma bem rápida. É o seguinte, 26 centavos por cota é o que ele tem lá no caixa dele, digamos assim, para distribuir. Mês que vem, se ele quiser, ele pode distribuir. 48 centavinhos acruado no CRI é o seguinte, você tem o CRI, ele vai te pagar a parcelinha e ele tem a correção monetária. Mês a mês, essa correção monetária vai engordando. O fundo ele vai receber essa correção monetária, em regra, varia um pouco, mas em regra, no vencimento do título, ou seja, quando acabar esse CRI, ou, enfim, uma data pré-determinada, ou quando o gestor vende essa operação. Quando ele vendeu essa operação, ele destrava esse valor acruado e ele consegue distribuir para o seu cotista. Então, a gente tem notado muitos gestores colocando essa informação para a gente, tanto o valor que ele tem acumulado mesmo, já ali líquido, quanto o valor que ele tem acruado. E por que isso é interessante? Porque a gente consegue projetar os dividendos, pelo menos ali num curto período, diante dessas reservas. Então, se o fundo está 100% adimplente, não tem ali operações sob risco, curto ou no médio prazo, que você já está de olho que pode dar um problema, então você já tem ali um rendimento base, que você projeta para o fundo, obviamente que vai variar um pouco por causa da variação dos índices, né? No caso do IPCA, o CDI está num valor bom, num carrego bom, mas você sabendo quanto tem acumulado, aí você consegue projetar com mais certeza, porque pode ter uma oscilação em uma operação, mas aí ele usa o que ele tem ali em reserva e estabiliza. Fiz toda essa explicação porque acredito que o fundo tem condição de manter até o final do primeiro semestre acima de R$ 1. Claro, salvo alguma operação que dê problema, alguma coisa assim extraordinária, mas eu acho que ele vai conseguir sustentar acima de R$ 1 até com certa tranquilidade. E aqui ele coloca uma informação que para mim é das mais importantes, que a gente sempre tem que estar acompanhando, que é as operações seguem adimplentes em relação às suas respectivas obrigações. Então isso aqui dá mais tranquilidade. Pessoal, se vocês estiverem gostando do conteúdo, deixa o like. Comprei uma briga grande aqui em casa para conseguir esse novo microfone. Então eu espero que o áudio para vocês esteja melhor.
Ainda estou me adaptando com o microfone, mas se melhorou, deixa aqui para mim nos comentários. Se não melhorou, eu vou tentar melhorar o quanto antes, beleza? Seguindo aqui, então ele colocou uma comparação entre o Ibovespa e o IFIX, o Ibovespa caindo muito mais. Interessante alguns gestores trazendo isso também. E finalmente vamos às movimentações. Então o fundo aqui ele aportou quase 1 milhão nesse CRI VIC Engenharia, a taxa de CDI mais 5,5, uma taxa boa, né? E ele fala aqui que já era uma tranche que estava programada. E aqui sim ele colocou uma nova operação em carteira, CRI Grupo Mateus, quase 5 milhões, a uma taxa de IPCA mais 8. Então, a princípio o pessoal vai olhar e falar assim, não é uma taxa tão alta, mas é uma taxa boa, principalmente pela característica do devedor. Para quem não conhece, Grupo Mateus atua lá no Nordeste, eles têm ação listada na bolsa, então ele tem ali o balanço aberto, né, auditado, e é um grupo numa rede de supermercados. Quem nunca estudou o grupo Mateus, vale o estudo, é bem interessante, porque eles têm uma maneira de trabalhar não tão alavancada assim, eles são mais conservadores, tá? O dono tem essa visão. Então, você colocar para dentro da carteira esse devedor, é um devedor que, claro, pode ter problema, mas a chance é menor. Então, aqui é um movimento que a gente vê da gestão num sentido mais high grade, de menos risco, principalmente nesse momento. Ele coloca aqui que a operação consiste no financiamento de obras de um centro de distribuição situado em Altos, no Piauí, com a ABL total de 34 mil metros. Essa aquisição está alinhada à estratégia da equipe de identificar mercado de ativos de devedores consolidados com spreads superiores em virtude do momento macroeconômico. O Grupo Mateus encerrou o ano de 2022 com uma receita bruta de 24 bilhões, 36,4% acima de 2021 e uma dívida líquida de 1,37 bilhões, incluindo arrendamento, frente a um EBITDA de 1,4 bilhões. Aqui entrou mais alguns termos técnicos, né, que a gente vê mais nas ações, mas basicamente aqui ele quis mostrar que é um grupo sólido. Então tem uma taxa que para ele, pela solidez dele, é muito alta. Entenderam? A gente tem sempre que ver a relação risco-retorno. Não é só analisar a taxa pura e simplesmente, está alta ou está baixa. Está alta, mas qual que é o devedor? O devedor é super high grade e a taxa está alta? Poxa, uma operação maravilhosa. A taxa está muito alta, mas o devedor é muito arriscado. Então a gente tem sempre que ponderar isso. Aqui falando um pouquinho sobre o caixa. Então ele colocou que a gestão optou por manter um nível de caixa mais elevado do que o habitual, buscando alocações e operações consideradas high grade. Seguimos estruturando operações classificadas como high yield, mas que nossa participação no processo de estruturação possibilita maior conhecimento do histórico operacional e financeiro dos devedores e melhora no nível das garantias. Então aqui interessante. Eu vou mostrar para vocês abaixo um gráfico para a gente ver ali na pizza qual que é a porcentagem que a gestão entende ser high grade e qual que é a porcentagem de ser high yield. Esse fundo tem uma pegada, o gestor já deixou isso bem claro, que é semi-door risk, ter ali uma fatia high grade e uma fatia high yield. Só que ele optou aqui por operações high yield ele estruturar, originar, ou seja, ele vai conhecer melhor o devedor, ele vai saber se aquele crédito que ele está dando para esse devedor, naquela taxa, ela vai ser cumprida ou não. Eu gosto muito de gestores que conseguem fazer estruturação. Primeiro, porque eles conseguem geralmente taxa mais competitiva e de fato eles conhecem mais operação, tá? E essa casa eles conseguem estruturar algumas operações que depois vão ao mercado e até outros fundos compram parte dessas operações. Então é interessante. Vamos acompanhar essas operações nos próximos meses. Então aqui, em termos de indexador, a preferência da equipe de gestão é por ativos IPCA+, ou CDI+, com duration máximo de 3 anos, com mecanismos de aceleração de amortização. Bem interessante, então ele vai tentar explorar IPCA+, porque o mercado está com pouco crédito, então ele pode conseguir espremer taxas boas, CDI com duration curta, isso é bom para a gente aproveitar logo esse ciclo da Selic, o dinheiro voltar o principal voltar para dentro do fundo, e aqui mecanismos de aceleração de amortização. Eu fiz um outro vídeo também do AFHI, que eles fizeram um relatório muito bom, explicando um desses mecanismos que se chama Cash Sweep, que basicamente é uma forma de você receber o principal mais rápido. Então, antes do final do prazo, você já recebeu ali, né, o valor da operação. E eu vou deixar marcado o vídeo aqui para vocês, porque lá eu expliquei com mais detalhes, eles fizeram um texto muito bom, ficou mais fácil. É bem interessante esse tipo de mecanismo, principalmente nesse período. Aqui a gente consegue ver, então, que o fundo vinha gerando já
mais caixa, né? Ele vinha conseguindo já guardar um dinheirinho que ele tinha bem pouquinho em dezembro, resultado acumulado. Em janeiro foi um pouco mais, fevereiro um pouco mais ainda. Então o fundo está conseguindo gerar aí consistentemente acima de R$ 1, que é interessante. Muitos investidores usam essa métrica, né? Aqui a carteira dele, o portfólio. Primeira coisa, ele tem sim essa exposição um pouco mais concentrada em OBA, que é um hortifruti de alto nível aqui no estado de Minas, né, para quem não conhece. Eu acho que eles têm em outros estados também, se eu não me engano. Mas enfim, é algo de alto nível nesse ramo. E eles têm aqui, eu deixei anotado para gente, 16,42% do PL em OBA. É sim um ponto de atenção, já foi muito mais, se não me engano, já foi mais de 30%. Eles conseguiram fazer uma emissão para diluir isso, depois fizeram algumas vendas, e é algo que a gente tem que acompanhar. Tá? Então quem tem esse fundo tem que ficar ligado nisso. Estou destacando aqui MRV para vocês, que pode ser, não estou falando que vai dar default, que vai dar problema, até porque está em muitos fundos, é considerado high grade, mas é algo que talvez a gente tenha que acompanhar mais de perto para os próximos meses, tá? Não estou vendendo susto, não é nada disso, calma, mas é algo para a gente ficar de olho. Ele tem aqui algumas taxas mais high yield, eu quis destacar para vocês. Então, CDI mais 6,80 e IPCA mais 14. Então, é um fundo middle risk, mas que está fazendo aqui movimentos para poder ir para um pouquinho mais high grade. Então, ele está vendo o momento macroeconômico difícil e está tentando ser um pouco mais defensivo. Então, aí para quem tem operações mais agressivas, né, mais ousadas no portfólio, pode ser interessante você balancear com middle risk ou até mesmo com high grade. Quem tem uma carteira e investe tem que trabalhar como se fosse um gestor da sua carteira. Então você tem que ir conseguindo acompanhar os movimentos. Não estou falando aqui para fazer trade, compra e venda fervorosamente, não é isso. Mas é simplesmente fazer ajustes. Aqui, comentando um pouquinho do caixa, ele fez um caixa grande, então 8% do PL. Como é um fundo pequeno, em valor nominal dá pouco, menos de 24 milhões. Mas em porcentagem é relevante e é um fundo que aloca em taxas interessantes. Por exemplo, essa do Grupo Mateus eu gostei. Então a gente tem que acompanhar aí no próximo mês para ver se ele vai usar esse caixa ou não. Aqui um pouquinho do Grupo Mateus, para quem não conhece. E eu quero mostrar, que eu falei para vocês, a pizza que está aqui. Então, por risco, o fundo tem 40% em high yield e 60% em high grade. Vamos acompanhar nos próximos meses. O gestor vem falando bastante que essa, mais ou menos, é a divisão que ele quer fazer. Não é nada muito longe disso, mas vale acompanhar. Pessoal, vocês gostaram do vídeo, então deixa o like, se inscrevam. Lembrando, batendo 1.000 inscritos, vou liberar de graça um guia, uma apostila, um e-book para ajudar os investidores iniciantes. Beleza? Se gostaram aqui do áudio, deixem para mim. Estou curioso para saber a opinião de vocês. Beleza? Valeu!